existe uma diferença entre a alfabetização e o letramento. A alfabetização é fazer com que a criança saiba ler e escrever. Já o letramento está muito além disso. É fazer com que essas crianças sejam inseridas dentro de uma prática social de leitura e escrita que circulam na sociedade. É interpretar, é compreender, é ter um senso crítico. Isto é um letramento. O letramento é a capacidade de compreender, de interpretar o que lê. Sobre o papel do professor letrador, ao analisar a prática do letramento pelo professor, destacamos alguns passos para o desempenho desse papel relevante. Esses passos referem-se a servir como norteador da prática do professor que busca exercer verdadeiramente o papel de um professor letrado. Primeiro, investigar as práticas sociais que fazem parte do cotidiano do aluno, adequando a sala de aula e aos conteúdos a serem trabalhados. Segunda, planejar suas ações visando ensinar para que serve a linguagem escrita e como o aluno pode utilizá-la. Planejar suas ações visando ensinar para que serve a linguagem escrita e como o aluno pode utilizá-la. Desenvolver no aluno, através da leitura, interpretação, produção de diferentes gêneros textuais, habilidades de leitura e escrita que funcionem dentro da sociedade. Incentivar o aluno a praticar socialmente a leitura e a escrita, de forma criativa, descobridora, crítica, autônoma e ativa, já que a linguagem é a inserção e, como tal, já que a linguagem é a interação e, como tal, requer a participação transformadora dos sujeitos sociais que utilizam. Recognição por parte do professor, implicando assim o reconhecimento daquilo que o educando já possui de conhecimento empírico e respeitar, acima de tudo, esse conhecimento. Não ser julgativo, mas desenvolver uma metodologia avaliativa com certa responsabilidade, atentando assim para as pluralidades de vozes, a variedade de discursos linguísticos e diferentes. Avaliar de forma individual, levando em consideração as peculiaridades de cada indivíduo. Trabalhar a percepção do seu próprio valor e promover a autoestima e alegria de conviver e cooperar. Ativar mais do que o intelecto em um ambiente de aprendizagem. Ser professor, aprendiz, tanto quanto seus educandos. Ser professor, aprendiz, tanto quanto seus educandos. Então, ativar mais do que o intelecto de um ambiente de aprendizagem. Reconhecer a importância do letramento e abandonar os métodos de aprendizagem de repetição baseados na descontextualização. Alfabetização é ação de ensinar a aprender a ler e a escrever. Letramento, estado ou condição de quem não apenas sabe ler e escrever, mas cultiva e exerce práticas sociais que usam a escrita. Para que uma criança seja letrada, é importante que estimulemos a produção e a revisão de diferentes tipos de textos, tipos de gêneros textuais dentro das salas de aula inseridos no contexto social dos alunos. Receitas, jogos, bulas de remédio. Utilizar cartazes, painéis criativos para apresentar os traçados das letras do alfabeto em seus vários formatos. Letras impressas, cursivas, maiúsculas, minúsculas. Exemplos: a sinalização da escola ou elementos que façam parte do trajeto da ida e da volta da criança.
incentivar a reflexão e a contribuição do aluno para atividades realizadas em sala de aula, como a construção conjunta da lista de livros que serão lidos durante a semana, propiciar momentos para a criança relatar experiências, sentimentos e sensações, estimulando a formação de cidadãos emocionalmente educados através de competências e habilidades socioeconômicas. Organiza atividades culturais que contêm com o envolvimento da família, englobando as práticas da leitura e escrita. Promover a inserção de recursos tecnológicos que fazem parte da rotina do aluno. Explorar a conscientização fônica, respeitando o tempo de alfabetização da criança através da progressão lógica de aprendizado, utilizando poemas, parlendas, cantigas, trava-línguas. Uma dica: a gente deve usar na escrita as letras de impressa maiúscula ou de forma bastão. Favorece a percepção das unidades sonoras e diminui o esforço e as dificuldades psicomotoras da criança. Usar na escrita letra impressa ou maiúscula, pois a letra maiúscula cursiva, ela só deve ser introduzida quando a criança adquire a base alfabética. A alfabetização deve ser iniciada com palavras de significado para a criança, como seu próprio nome, e não palavras pequenas como pá, pé, nó, ou com sílabas repetidas, babá, lili. Então, no caso da alfabetização, a letra bastão apresenta maior facilidade, pois ela é mais separada. Na percepção visual do pequeno, a bastão ela é mais convidativa, mas depois de estimulada, as crianças tendem a ir para a letra cursiva. É importante primeiro ensinar a criança a letrinha de forma, porque a criança ela aprende letra por letra, e a letra de forma é assim, é uma letra, um tracinho, uma letra, um tracinho, e não a cursiva. A cursiva é simplesmente ensinar depois de um certo tempo, porque a criança está desenvolvendo a motricidade na fase de alfabetização. E a letra tipo bastão, que é de forma, é mais fácil para se adequar neste momento. Os rabiscos começam a se endireitar e formar as letras. As letras de forma são ideais para esta fase, pois os caracteres são individuais e podem ser escritos um após o outro. Os traços são resumidos a pauzinhos, aglomerados uns nos outros. Já as letras cursivas exigem uma agilidade maior, uma vez que, além de outras finalidades, são utilizadas para tornar o registro mais rápido. Então, na alfabetização, precisa utilizar a letra de forma, a bastão. A letra de forma bastão melhor a ser utilizada na alfabetização de crianças.